Pronto. Fato da semana, muito boa noite. Foi ou está sendo as escaramuças no norte do Estado ilegítimo e no leste dela, que são aquelas de sempre. Mas nós temos algumas novidades. Eu gostaria de comentar sobre elas. Hoje, o que está acontecendo aqui? Seguinte. Vamos começar com o Estado ilegítimo. Ao longo da semana, o Bibi foi para os Estados Unidos. O país está acéfalo, né? Não tem governante. Então ele foi conversar não com quem administra. O país está sem quem administra. Ele foi conversar com quem manda. Certo? Provavelmente o pessoal da IPAC, né? Que é quem comanda a política dos Estados Unidos. Foi um show de horrores no Congresso, né? No Capitólio dos Estados Unidos. As pessoas que estavam lá supostamente representando o povo dos Estados Unidos da América batendo palmas em frenesi, como se fosse um cidadão americano, como se fosse alguém representando os interesses dos Estados Unidos. Ovacionaram em alguns momentos. Estimou-se que 1/4 do tempo do discurso dele foi interrompido com aplauso. É uma cena patética, dantesca. Porque se fosse um país pequeno, né? Batendo palma para um grande, a gente entenderia que é medo. Se fosse um parlamento brasileiro batendo palma para os Estados Unidos, a gente entende que é sabugice. Então, foi isso que aconteceu. Sabugice. De parte dos representantes, supostamente, do povo dos Estados Unidos, em relação a um genocida investigado e condenado. Um sujeito que, e olha só, estamos falando do Reino Unido, se pesar em território britânico, vai ser preso imediatamente. O próprio novo primeiro-ministro do Reino Unido deixou isso claro. Se o Netanyahu pisar em território britânico, ele será preso imediatamente. Então é um sujeito que Bibi dispensa comentário. O mundo inteiro sabe quem ele é, o que ele fez e o que ele está fazendo. Parece que só os Estados Unidos que não se importam. Mas o mundo inteiro sabe. Ok. Ele foi lá. Né? Mostrar quem manda, se apresentar, né? Então, pedir apoio. É nessa parte que eu quero concentrar. Supostamente, são só boatos, ele conseguiu o sinal verde para invadir o Líbano. Mas hoje o Nasrallah apareceu na TV deles lá, né, e falou uma coisa muito interessante. Imitando, né, como diz nosso irmão nordestino, Mangano, do encarregado de defesa do Estado ilegítimo, que falou, não, nós temos que invadir o sul do Líbano. E eu, Nasrallah, falou, cara, ok. Com qual pessoal? E eu acho que esse é um ótimo começo para a gente fazer uma discussão séria. Eu não acredito de verdade, não acredito, é claro que eu posso estar enganado, se eu for, eu vou ser exposto nas redes sociais. Mas eu não acredito honestamente que o Estado ilegítimo vai invadir o Líbano. Por uma série de motivos. Primeiro deles é que eles não têm dinheiro para isso. Vamos pensar aqui comigo. O PIB deles já caiu provavelmente 30%. Certo? O PIB deles caiu 30%. Eles perderam 1 milhão de pessoas, de habitantes. Então, a população caiu 15%. O PIB caiu 30%. Como é que eles vão fazer um orçamento para a guerra? O país nunca gastou tanto dinheiro nas últimas décadas.
Como é que se sustenta o momento que o país gasta cada vez mais, necessita de cada vez mais mão de obra, e cada vez mais pessoas saem do país, cada vez menos dinheiro entra? Por quanto tempo o Estado legítimo suporta essa situação? Por quanto tempo? Meses? Talvez um ano? Não sei. Mas indefinidamente não é. Guerra custa caro. No caso desse massacre, estima-se 20 milhões de dólares americanos por mês. 20 milhões de dólares americanos. Para um país como o Brasil, isso não é dinheiro. Tá? Não, perdão, 20 bilhões. Opa, aí é dinheiro. 20 bilhões de dólares norte-americanos por mês. E eles já estão indo pro 10º mês, né? Quer dizer que eles gastaram o quê? 200 bilhões de dólares? De um PIB que encolheu 30%? De uma mão de obra que caiu, e também mercado consumidor, que caiu 15%? É uma conta que simplesmente não fecha. Não fecha. Simples assim, a conta não bate. O país gasta cada vez mais, arrecada cada vez menos, e tem cada vez menos pessoas para lutar, e cada vez maior a necessidade de pessoas que lutem. Tanto eles sabem disso que parece que vão convocar os judeus ultra-ortodoxos, que até esses dias para trás estavam livres disso. Agora eles serão convocados. Porque o fato é que o Estado ilegítimo não tem mais mão de obra. Não é só um problema ucraniano. A gente fala muito da questão ucraniana, que os ucranianos não têm mais mão de obra. Eu vejo pessoas que entendem pouco, falam de bobagem. A Ucrânia tem 5 milhões de homens para convocar. A Ucrânia não tem 5 milhões de homens para convocar. Se tivesse 5 milhões de homens para convocar, não estaria convocando mulheres, grávidas inclusive. Não estaria convocando idosos, não estaria convocando adolescentes. Ela não tem 5 milhões de pessoas para convocar. Não estaria pegando as pessoas a laço, à força. Então ela não tem 5 milhões de pessoas. Da mesma forma, o Estado ilegítimo tem um problema gravíssimo com a mão de obra. E deixa eu explicar para vocês uma coisa. O Estado ilegítimo é um Estado militar. Não existe virtualmente adulto israelense que esteja inocente. Todos eles servem ou já serviram nas IDF. Isso quer dizer, entre outras coisas, que provavelmente eles têm uma mão de obra qualificada. Então, logo eles necessitem. Né? O fato de você ter um serviço militar obrigatório de 2 anos para as mulheres, de 3 anos para os homens, te dá essa vantagem de você ter uma mão de obra, uma população basicamente muito preparada para o conflito. Só que não é assim que acontece. Porque essa população, essa mão de obra, não está preparada para o conflito. Ela está preparada para a repressão. Há quantos anos o Estado de Israel não vai à guerra? Mais de 50, a última foi em 73. O que eles costumam fazer é massacre, né? Fazer massacres e reprimem a população, né? São uma força repressora, uma força colonialista repressora. E eles não têm experiência de combate real. Não tem. A experiência deles é de repressão. O aparato deles é repressivo. Eles são acostumados a reprimir, não a lutar. São duas coisas completamente diferentes. Você desviver criança, você desviver mulher, você desviver médico, você desviver jornalista, você desviver enfermeiro. Isso é fácil. São pessoas que não oferecem resistência. O mais que elas podem fazer é se esconder e chorar. Mas lutar contra homens é uma coisa muito diferente. Inclusive, alguém ironizou a postura dos Estados Unidos. No caso, não sobre o Estado ilegítimo, sobre a China. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Acho que é isso aqui, ó. Só um momento, é isso? É isso aqui. Então, os chineses, Anthony Blinken, Tony para seus amigos, Blinken, diz que os Estados Unidos, abre aspas, tomarão medidas contra a China se essa, abre aspas, continuar a apoiar a Rússia. Aí o cidadão ironizou, os chineses estão tremendo nas botas, Tony. Mostrou isso aqui.
eu acho que é bem instrutivo, eu diria, né? Eu acho que é óbvio que a China não tem medo das ameaças dos Estados Unidos. A China não tem nenhum medo dos Estados Unidos ameaçando. Se vocês não fizerem isso, nós vamos fazer aquilo. Eu penso que no meio dessa discussão toda, que a gente vai fazer devagar, com calma, e reafirmando alguns pontos, eu penso que talvez isso seria surpreendente se a gente for analisar. Os Estados Unidos não tenham realmente percebido que o mundo mudou. Sabe? Me parece, sincero e honestamente, que as elites dos Estados Unidos não entenderam isso. Não têm se mostrado capaz de compreender as transformações enormes pelas quais passaram o mundo e eles. Você não pode agir, segundo o americano, como se eles não estivessem na era Clinton, que os Estados Unidos eram hiperpotência, tinha aquele espírito vencedor, a Rússia de joelhos, o socialismo derrotado. Os tempos são muito outros. Muito outros. O fantasma da derrota assombra eles agora. É eles que estão assombrados por esse fantasma. E não estão sabendo lidar com isso. Na verdade, eles não estão conseguindo entender isso. Não é saber lidar. Saber lidar, às vezes, é complicado. Mas não é isso. Eles não estão entendendo, eles não estão compreendendo o que está acontecendo. Certo? Eles não estão compreendendo. E isso que se aplica aos americanos, aplica-se também aos britânicos, aplica-se aos europeus, aplica-se aos israelenses. Nós temos várias demonstrações inequívocas disso. O fato do sionista Moore chamar as forças do Estado ilegítimo para invadir o sul do Líbano, isso é ridículo. Como é que eles vão invadir o sul do Líbano se eles não têm mão de obra para derrotar Gaza, que é uma terra habitada por gente faminta? Gente absoluta e absurdamente faminta. Você vê imagens, nós não vamos mostrar, claro, mas de pessoas que estão nos ossos, é a pele em cima do osso, pessoas que acham que não dá mais para recuperar. Não tem mais o que fazer. Mesmo se elas fossem acudidas, elas, infelizmente, passariam. Então, contra essas pessoas famintas que estão comendo ração de cachorro, que estão comendo grama, que estão comendo mato, o IDF não está conseguindo vencer. Aí, se o IDF não consegue vencer civis desarmados, mulheres, crianças, jornalistas, como, onde, em que universo o Estado de Israel vai conseguir vencer o Hezbollah, que é formado por homens armados até os dentes, treinados em combate, diferente deles, os israelenses. Porque os israelenses, como eu disse, eles não lutam há décadas. Eles colocam os cães que eles criaram junto com os Estados Unidos para lutar por eles. Al-Qaeda, Daesh, né, que chama de Estado Islâmico, que nem é Estado, nem é Islâmico, coloca para lutar por eles. Eles mesmos não lutam contra homens igualmente armados há décadas. Eles não sabem lutar. Falar, os caras são treinados e têm experiência. Tem experiência com repressão. Bater em idoso, bater em mulher, bater em criança, desviver pessoas, torturar, isso eles têm. Só que não é isso que eles vão enfrentar. Eles vão enfrentar homens. E esses homens treinados. Eles lutaram contra o Estado Islâmico em 8 anos de guerra terrível na Síria. Tem vasta experiência em combate. Muita experiência em combate. A última vez que o Hezbollah e o Estado de Israel se enfrentaram foi em 2006, né? Foi em 2006. O vencedor foi o Hezbollah. E o Hezbollah, naquela época, não tinha 1/3 da força que tem hoje. E o Estado de Israel, na época, era 2 vezes mais forte do que é hoje. É só fazer as contas.
muito mais forte do que é hoje. O IDF não conseguiu vencer o Hezbollah, que era muito mais fraco do que atualmente. Qual que é o sentido deles acreditarem que, estando muito mais fracos, eles vão conseguir enfrentar um grupo muito mais experiente? Até então, o Hezbollah também não tinha experiência em combate real. Agora eles têm. Passaram 8 anos lutando contra o Daesh. 8 longos anos, 8 terríveis anos lutando contra o Estado Islâmico. Ali é uma luta feroz, ali deu experiência, ali deu o famoso cara de combate. Como que, não conseguindo massacrar, reitero, uma população famélica, eles vão conseguir enfrentar o Hezbollah, que tem 1 milhão de projéteis? Como? Me explica. Se contra civis, desarmados, eles perderam, estão perdendo, que estão perdendo. É uma coisa interessante, eu vi um analista, daqueles que tinham no final do SEIC, comentando uma coisa que eu achei muito interessante. Numa guerra assimétrica, se você não ganha, você perde. Pode parecer um jogo de palavras, mas não é. Numa guerra assimétrica, que é o que Israel está travando. Israel não está fazendo uma guerra, está fazendo um massacre. Se não vence de maneira inequívoca, você já perdeu. E a guerra está indo para o 10º mês, é óbvio que eles não venceram. 10º mês. Pero o que eles imaginaram? Eles imaginaram que ia fazer sempre, né? Pega a superioridade aérea deles, assim como a OTAN e os Estados Unidos lutam, superioridade aérea, bombardeavam Gaza até destruí-lo e invadir e expulsavam a população. É isso que eles imaginaram que iria acontecer. Talvez em semanas. Já está indo quase para 1 ano e eles não conseguiram fazer nem 1/3 disso. E não vão conseguir. Porque eles estão visivelmente não só enfraquecidos, mas se enfraquecendo. Como assim, Lívia? Enfraquecidos e se enfraquecendo. Vamos aos fatos. Eu já ouvi gente falando que o número de baixas deles pode ter chegado a 60 mil. 60 mil. E já ouvi gente falando que o número de baixas deles pode ter chegado a 200 mil. Não sei. Acho 200 mil talvez muito exagerado. Mas 60 mil é incrível. Tem perdido 60 mil homens em batalha. Perderam 1 milhão que saíram do país. E o negócio de perder homens em batalha, deixa eu explicar para vocês qual que é o grande problema. Como eu disse, o Estado de Israel não tem experiência em combate, não tem experiência nenhuma, eles têm experiência em repressão. Então, cada homem experiente é muito importante. Não dá para você formar um homem experiente em batalha sem mandar ele para batalhas. E ele tem que voltar dessas batalhas. Ou morto, ferido. Não tem como. Então vamos lá. Esses homens que foram exibidos, entre 60 e 200 mil, já não sabe o número real, eles fazem uma falta imensa. Principalmente os que eram oficiais. Combatentes. Cara, isso é carne de, né? Você repõe. Mas agora, a liderança, os oficiais, não. São pessoas treinadas, supostamente, né? São pessoas supostamente treinadas, habilitadas para exercer o ofício deles. Ainda que não fosse uma guerra, fosse só para massacrar civis, eles tinham um treinamento. Se você perde essa mão de obra, você não pode substituir. Gente, é simples assim. Deixa eu fazer uma conta para vocês que vai deixar tudo muito fácil de ser compreendido. Vamos supor que você tem 2 soldados, chamados de soldado. Os 2 com 30 anos. Mais um tem 12 anos de batalha, experiência. E o outro não tem nenhum. Você não pode simplesmente pegar um soldado que tinha 12 anos de experiência, e foi desenvolvido, e substituir por uma pessoa que não tem experiência nenhuma. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu acho que não é só nas Forças Armadas, em qualquer área. Você necessita da experiência naquilo que você faz. Por mais que você tenha formação, inclusive teórica, e estamos imaginando que essas pessoas têm. Mas eu duvido muito que elas tenham. Né? Mas por mais que você tivesse uma formação teórica, nada substitui a formação prática.
Perfeito? Vamos pegar pessoas de profissões qualificadas, né? Por exemplo, soldador, professores, dentistas, pedreiros. Você tem que ter não só a formação, mas você tem que saber o seu métier. Ninguém aprende como assenta tijolo na teoria. Você tem que fazer. Se leva tempo para até entender como é que a coisa funciona. Ninguém monta e desmonta um motor de maneira teórica. E menos ainda se nunca tiver feito, nem visto. Então, a qualificação da mão de obra, ainda mais no campo de batalha, é imprescindível. Os russos levam isso extremamente a sério. É uma das coisas que está fazendo com que a campanha deles na Ucrânia seja lenta. Porque você tem que ter formação. Porque senão essas pessoas, gente, uma guerra, se você não tiver um preparo muito bom, você vai morrer. Essa que é a questão, você vai morrer. E a sua morte é lamentada pelo Estado, não pela tragédia que é, ontologicamente. A morte é lamentada teleologicamente, pela falta que você vai fazer. Se você perde um guerreiro experiente, porra. E desses 60, 200 mil desvividos do IDF, muitos certamente tinham muita experiência. Eles farão muita falta. Não podem ser substituídos, como você vai no supermercado, você gastou, sei lá, mais açúcar do que pensava na semana, no mês ele vai lá e compra mais um pouco. Não é assim que funciona. Não existe uma prateleira com soldados experientes que você simplesmente pega para si e acrescenta ao seu rol de soldados inexperientes, porque por osmose todo mundo ganha. Não é assim que funciona. Não é de forma alguma assim que funciona. Certo? Então, as perdas de mão de obra do IDF, reitero, oficialmente eles admitem só as 300, mas eles mentem como respiram, gente. Por favor, acreditar na palavra oficial deles nossa, será tanta inocência que chega a parecer picaretagem. Eles mentem como respiram. Mas vamos lá. Eles não têm como substituir essa mão de obra que já foi perdida. Levariam anos para fazer isso, eles não têm anos, está no meio da guerra. Não dá para você trocar a bicicleta com ela andando. Vocês sabem disso, né? Tá com a bicicleta ali no gás, pneu fura, você não vai trocar com ela andando, você tem que parar. A mesma coisa diz respeito ao oficialato. Você não pode simplesmente, chama alguém da população civil, monta um anúncio no LinkedIn e vamos atrás de alguém que tem experiência em combate. Não é assim que funciona. Não é mesmo assim que funciona. Certo? Então, eu estou discutindo com calma, tranquilidade, ponto a ponto, porque eu quero que isso fique muito claro. Na verdade, eu preciso que isso fique muito claro. E qualquer um de vocês que tiver uma dúvida, tanto vocês que estão vendo ao vivo, quanto vocês que vão ver a versão gravada, isso tem que ficar, cristalino. O problema enorme que é o da mão de obra numa situação de conflito militar. Certo? Ou grande parte da derrota que o exército nazi teve diante do exército vermelho, porque o negócio está invasando o dia dele, aquilo foi uma palhaçada. Eles estavam impedindo, não os nazis, ele foi para impedir os soviéticos de chegarem em Paris. Os russos já tinham feito isso, né, em 1815, com Alexandre III, né, era o nome do czar. Os russos iam marchar em cima de Paris e iam marchar de novo, sob Estado. Por isso o dia dele. Eles deixaram a Rússia lutando sozinha até o último segundo. Quando eles perceberam que a Rússia virou para cima dos alemães e partiu para cima deles, aí eles entenderam que rapidamente os russos atravessariam Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, Polônia e chegariam na Alemanha. E da Alemanha, chegariam em Paris, em Madrid, poderiam chegar em Lisboa, se eles não fizessem nada. Aí sim, eles foram ajudar os soviéticos, mas não tem nada a ver com a ajuda soviética. É medo, aquilo foi tudo medo. E, se vocês me permitem, num contexto mais amplo, se a gente for analisar com calma, a
aquela guerra não tinha como ser vencida pela Alemanha desde o início. E entender por que a Alemanha não tinha a mínima chance de vencer aquela guerra vai nos ajudar o buraco, a compreender, a visualizar o buraco sem fundo no qual Israel está metido. Por que a Alemanha não tinha chance? Por causa de base industrial. A base industrial soviética era muito maior. A União Soviética tinha à disposição vastas reservas de petróleo, de gás natural, de carvão, de minério de ferro, todo tipo de minério. A Alemanha não tinha. A Alemanha tinha carvão, mas ela não tinha petróleo. Ela não tinha cobre, ela não tinha prata, ela não tinha uma porrada de minério fundamental. Ela não tinha algodão. Porque a gente pensa, fazer pólvora. Meus irmãos Karamazov, eles ensinam, né, en passant, como você faz pólvora caseira. Só que essa pólvora não serve para uso militar. A pólvora de uso militar é a pólvora branca, que é feita de algodão. Algodão, literalmente, igual um tecido. Algodão. E a Alemanha, evidentemente, não cultivava algodão. Ela dependia dos estoques que ela tinha, que estavam acabando, evidentemente. Era muito difícil conseguir algodão. Qualquer matéria-prima. Uma estratégia extremamente eficiente para você vencer uma guerra lutando o mínimo possível é exatamente o bloqueio econômico. Foi essa estratégia, inclusive, que os Estados Unidos e os parceiros deles da OTAN, os lacaios, tentaram usar para derrotar a Rússia rapidamente na guerra da Ucrânia. Eles imaginaram que as sanções que devastaram a economia da Venezuela, devastaram a economia do Haiti, devastaram a economia de Cuba, devastaram qualquer economia que não concordasse com os Estados Unidos. Então você imagina, a gente decreta um bloqueio e a guerra vai ser vencida por fatores econômicos. Só que eles deram com os burros na água. Eles se esqueceram, e olha o tanto que isso é estúpido, que a Rússia, ela tem 1/5 dos recursos naturais desse planeta. É inútil bloquear recursos para a Rússia, porque é a Rússia que vende esses recursos. Ela não compra, ela vende. Então, era óbvio, pelo menos deveria ser, desde o princípio, que não tinha chance. E se você voltar 80 anos no passado, 90 anos no passado, é mais ou menos a mesma coisa. A Alemanha nazi nunca teve chance. Nunca teve chance. Porque ela não tinha algodão para fazer pólvora. Ela não tinha metais, ela não tinha aço. Ela não tinha uma porrada de coisas que só os colônias poderiam fornecer para ela. E a União Soviética tinha todas essas coisas. Que é um país imenso. Certo? Quando a gente vê a Estônia, que é uma Alagoas da vida, nada contra Alagoas, só deixando claro, os Alagoas como referência de tamanho de território. Como é que a Estônia vai lutar contra a Rússia? O país está a 150 quilômetros de São Petersburgo. Se a Rússia encrespar com eles mesmos, na parte da manhã, na parte da tarde, não existe mais Estônia livre. Simples assim. Um raciocínio semelhante pode ser aplicado ao Estado legítimo. Por que ele pode ser aplicado ao Estado legítimo? Porque, como nós já dissemos, Israel é só um Estado que oprime. Certo? É um aparelho repressor. Eles não têm exército, tem um aparelho repressor. Só que numa guerra, um aparelho repressor não vale nada. Não vale nada. Porque você não vai estar reprimindo pessoas desarmadas, idosos, mulheres, crianças, jornalistas, não. Você vai estar enfrentando outras pessoas que estão armadas e motivadas a te desviver. E isso tem que ficar muito claro. Você fala, os Estados Unidos vão invadir o sul do Líbano. Não vão. Como eles invadiriam o sul do Líbano? Com qual mão de obra? Com qual engenharia? Com qual dinheiro? Com quais peças? De artilharia, de infantaria? Eles só podem fazer o que eles estão fazendo. Dar rasante e soltar bomba. É a única coisa que eles são capazes de fazer. E mesmo isso vai ser capaz por algum tempo. Porque certamente o pessoal, né, do eixo da resistência, os Estados Unidos, os Houthis e todos os aliados já estão preparando meios de contramedida. Com certeza estão preparando meios de contramedida. Para fazer com que eles não ganhem experiência. Nem que para isso tem que usar inteligência artificial. Aprendizado de máquina, esse tipo de coisa. Se você não trava a luta com o seu inimigo não ganha experiência. Ah, mas aí ele massacra, não massacra. Para massacrar, você tem que travar o combate. Às vezes, o maior caminho para a vitória é literalmente não enfrentar a guerra.
Não estou dizendo que a Rússia está correndo, que o Irã está correndo, que a Arábia Saudita está correndo. Não, eles não estão correndo. Eles estão esperando. Montando a famosa cama de gato. Quem já jogou um campo de várzea, nem sei se isso ainda existe mais, depois da especulação imobiliária, mas quem já jogou em campo de várzea sabe o que é isso. Certo? Sabe? Tem uma noção muito clara do que é isso. Além disso, o jogo é jogo, treino é treino. Se jogo é jogo, treino é treino. E eles fizeram um treino horroroso, ignorando o adversário, ignorando o gramado. Como é que eles vão jogar de verdade agora? Eles não conhecem lufas a respeito do adversário. Eles não têm nem noção. Certo? Não têm nem noção. O que eu quero dizer com isso tudo é que essas bravatas, vamos invadir o Líbano, vamos atacar o Líbano, vamos tomar todas as terras ao sul do Litânia, é só isso, é só bravata. Palhaçada de demais. Eles não têm condição alguma de travar uma luta. Uma guerra contra um indivíduo real, contra um adversário real, bem armado, bem preparado, eles não têm, cara. Porque eles não têm experiência nenhuma em combate. Estão em repressão. Correto? É isso. Então, nem é um vídeo longo, é só para me explicar esse ponto que eu acho muito importante. E muito obrigado a todos vocês. Isso aí nós vamos fazer com esse vídeo, nós vamos fazer um teste de legenda e tudo mais. Hoje a live das 8h30, eu não vou fazer ela pelo Telegram, vou fazer ela pelo YouTube mesmo. Por um motivo simples. Com todos os seus problemas, né, o YouTube ainda é uma opção mais acessível à maioria das pessoas. Além disso, o Kid sumiu, não sei onde que ele foi parar, então deve ter curtido o fim de semana. Aqui tem muitos filhos, vocês sabem, né? O Paulo tem um de filho. Então deve ter curtido os filhos, sei lá, aproveitar o fim de semana. Eu espero que na semana que vem a gente comece a fazer live aqui no Telegram para postar no YouTube e colocar o som no podcast. Nós ainda vamos ver isso tudo. Essa semana vai ser bastante interessante. Mas por hora, eu só queria um vídeo muito específico. Na verdade, deixa eu terminar ele com uma coisa que eu não mostrei, que eu preciso mostrar. São mapas. Está incompleto. Está incompleto. Peraí, gente, só me dão um tempinho. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Isso vai ajudar muita gente a entender algumas coisas. Primeiro, rapidamente, a Ucrânia. A Ucrânia já era, né, gente? A Ucrânia, qualquer um que acompanha sabe que já era. Isso aqui é russo. Pode ainda não ser russo ainda, mas isso aqui é 100% certeza que isso aqui é novo russo e isso é Rússia. A Ucrânia não vai ter saído para o mar. E aí os territórios restantes, só para relembrar aqui, eu dividi entre Bielorrússia Oriental, Bielorrússia Ocidental. Isso aqui é a Bukovina do Norte, isso aqui mais ou menos é a Transcarpátia, isso aqui mais ou menos é a Rutênia. Certo? Tem, claro, as diferenças aí, mas essencialmente é isso. Até agora, o que está parecendo que a Rússia vai fazer é o seguinte: vai pegar toda a Novorússia e toda a Bielorrússia, inclusive Kiev. Quem tinha ilusão de que vai existir, os próprios russos estão enganando os ocidentais com isso. Dando a impressão que Kiev vai ser a capital da Ucrânia independente. Não vai ser. Kiev vai voltar a ser russa. Kiev era russa, historicamente é russa, vai voltar a ser russa. Certo? Então, isso aqui vai ser tudo anexado pela Rússia. E esse território aqui vai ser para causar inferno. A Transcarpátia, que é isso aqui, volta para a Hungria. A Bukovina do Norte, que é mais ou menos isso aqui, volta para a Romênia. A Rutênia volta para a Eslováquia. E o Oblast de Lvov volta para a Polônia. O restante do território, a Rússia fica com ele. Certo? E com o tempo, já tem uma união alfandegária, está quase completada a anexação pacífica da Bielorrússia. Então, a Rússia vai voltar, já faz fronteira com a Polônia, mas em Kaliningrado, né? Mas vai voltar a fazer fronteira com um punhado de países. Vai fazer fronteira com a Eslováquia. Na verdade, gente, a única dúvida que eu tenho realmente é esse aqui, ó. A Rússia precisa fazer fronteira com a Hungria. Por quê? Porque a Hungria faz fronteira com a Sérvia. Para a Sérvia ter saída para o mar, depois eu vou até corrigir isso aqui. Para a Sérvia ter saída para o mar, o máximo da Rutênia que a Rússia pode entregar para a Eslováquia é a Rutênia Ocidental. A Rutênia Oriental vai ter que ficar com ela.
certo? Vai ter que ficar com ela porque... Deixa eu só ver um negócio aqui. Você tem jeito de concentrar isso agora. Não tem. Mas depois eu vou arrumar isso aqui. Porque é imperativo do ponto de vista estratégico para a Rússia fazer fronteira com a Hungria. Então ela vai entregar, provavelmente, se for realmente entregar alguma coisa da Ucrânia, para a Eslováquia apenas a Rutênia Ocidental. Ela precisa da Rutênia Oriental para fazer fronteira com a Hungria e poder socorrer a Sérvia. É uma questão estratégica. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Como nós estávamos falando, o IDF, embora tenha massacrado o norte de Gaza inteiro, não conseguiu derrotar os palestinos. E um país que não consegue derrotar Gaza, como eu disse, uma terra de gente famélica, que está morrendo por desnutrição, por fome, não tem a mínima chance contra o Hezbollah. Certo? Mas não tem a mais miserável chance. Tanto é que já perdeu o norte de Galileia e também o norte de Golã. Isso aqui tudo ou já foi tomado ou foi pelo menos despovoado. Mais entre 200 e 300 mil pessoas, as estimativas variam, já deixaram essa região aqui. Ó. Então isso aqui na prática não é mais israelense. Certo? Os acontecimentos que houve, né? Acontecimentos trágicos, eu esqueço o nome da vila, a gente já tem um nome estranho, mas aconteceu aqui, ó, era uma vila... meu Deus. A Vila Drusa, né? Mas coisa difícil. Ela ficava por aqui, peraí. Aqui, mas dá chance. Achamos, olha que beleza, mas dá chance. Ela fica muito próxima da Síria, mas dá chance. Tá? Aqui mostra exatamente o que eu queria mostrar. Essa é a vila de Masdal Chance. É a vila Drusa que o IDF atacou. Era isso que eu estava procurando, olha. Masdal Chance. Essa vila é Drusa. Ela pertence ao território da Síria, que atualmente está sob ocupação ilegítima e ilegal do Estado de Israel. Lembra que eu falei que havia uma colina? Aqui é a colina, ó. E aqui é o outro lado da colina. Esse outro lado da colina é onde o Estado ilegítimo ele coloca o sistema domo de ferro, né? Evidentemente, nós não vamos vê-lo aqui, porque nós vimos já no outro vídeo que essa plataforma aqui protege o Estado israelense, né? Mas está aqui em algum lugar, ó. Está aqui em algum lugar. As instalações... aqui tem umas instalações suspeitas. Ver se eu consigo enxergar alguma coisa aqui. Não consegue, está bem camuflado. Mas fica do outro lado da colina. No filmezinho que eu postei no vídeo que eu fiz hoje de manhã, e ontem também, dá para ver que a cidade fica numa colina e do outro lado da colina, na verdade, fica aqui, ó, nessa faixa de segurança, na zona tampão de segurança. Então, em algum lugar do outro lado da colina, nós temos aqui, isso aqui parece suspeito. Em algum lugar aqui do outro lado da colina, fica as bases de lançamento do domo de ferro. Com certeza bem camuflado, né? Tem uma vila, um assentamento ilegal aqui do lado, né? E do outro lado da colina, em algum lugar aqui, fica escondido a estrutura do domo de ferro. Nós não sabemos bem onde é, mas é aqui, ó, né? Essa vila de Masdal Chance. Passam por ela agora mesmo, gente. A vila de Masdal Chance. Aqui, Masdal Chance, a Vila Drusa. E do outro lado da colina, nós temos as instalações, em algum lugar aqui, as instalações do domo de ferro. O que acontece? Ontem, como nós estávamos falando,
ao que tudo indica, não sei se foi ontem ou anteontem, o Dom de Ferro foi hackeado. E analisando os dados, os russos que estão logo aqui, ó. Os russos estão bem aqui. Analisando, os dados não são muito atuais, mas estão por aqui. Analisando os dados do Dom de Ferro, eles acabaram encontrando exatamente em Majda al-Shams um esconderijo da IDF e do Serviço Secreto de Segurança, que é bom já não falar o nome, né? Vamos chamar de Mossa D. Então, quando eles descobriram isso, os russos resolveram fazer uma visitinha, né? Estava em algum edifício, aqui não sei, não tem como saber, estava em algum edifício de Majda al-Shams. E partindo da base aérea de Rimeini, fica na Síria, difícil acesso à base naval. Parece que eu vi o nome naval em algum lugar. Se é naval, tem que ficar perto do mar, né? Mas eles têm uma outra base aqui em Rimeini. E saindo de Rimeini, eles viram, os israelenses, um míssil em altíssima velocidade. Então, provavelmente o que aconteceu? Saindo da base de Rimeini, cara, se eu tivesse tempo mesmo, eu localizava essa jossa. Mas o fato é, saindo dessa base, provavelmente um MiG, pode ser um Sukhoi também, Su-34, decola com o quinjal, só faz a volta, lança, né, faz a mágica, você vê que não está longe, o livro é pequenininho, e volta para a base, como se nada tivesse acontecido. Evidentemente, o que sobrou de radar no Estado de Israel detectou o míssil vindo. No desespero, o que eles fizeram? Usaram o Domo de Ferro para tentar deter o míssil. E um dos mísseis do Domo de Ferro, atingiu a pequena cidade de Majda al-Shams. Atingiu uma casa na pequena cidade de Majda al-Shams. Mas o que importa realmente é que a adaga russa entrou no meio disso aqui, em algum lugar que eu estava usando como esconderijo para um túnel, né? Tanto um túnel vertical, onde tinha uma base secreta, quanto um túnel horizontal que ligava eles até o Domo de Ferro do outro lado da colina. Enfim, o número de pessoas desvividas foi certamente superior a 100, uma centena. Sofreram a derrota avassaladora. Eles que já tinham perdido as instalações de espionagem e vigilância de Jabal al-Sheikh, perderam também as de Majda al-Shams. Então, o Estado ilegítimo dá cego, surdo, mudo e paralítico na região norte da Galileia e de Golã. Não tem muito que eles possam fazer mais. Certo? Foi uma derrota avassaladora. E foi a primeira vez que os russos, ou que tudo indica, cumpriram a promessa de usar armas pesadas contra os próprios inimigos. Ou usar inimigo dos inimigos para usar essas armas. Nós não sabemos quem lançou. Não tem como ter sido os houthis. O quinjal só pode ser lançado de avião. Então foram os russos mesmo, que sentaram a burduna em algum prédio aqui para se vingar do que aconteceu. O Estado ilegítimo fez um ataque num campo de futebol. Provavelmente esse é o menor, né? Porque estava cheio de criança. Não vai deixar uma criança no campo de futebol do tamanho oficial. Então, o campo de futebol que foi atingido foi muito provavelmente esse aqui. Certo? Foi muito provavelmente esse aqui. Onde as crianças foram desvividas, no caso não pelo Hezbollah, mas pelo IDF. Como vingança. E isso não é difícil a gente entender que as coisas tenham acontecido assim, porque as primeiras notícias, quando não dá para filtrar, então a gente sempre procura saber as primeiras notícias. Muitas vezes acontece elas serem falsas, tal, mas a informação que presta está sempre nelas. Palavra de 20 pessoas sendo transportadas em ambulância. Bom, nós sabemos que o IDF, ele desvive criança, ele não a socorre.
o IDF desvive pessoas não israelenses. Ele não socorre elas de forma alguma. Então, essas 20 pessoas que estavam em ambulância não eram drusos, não eram palestinos, eram israelenses. Evidentemente, os israelenses não estavam numa casa drusa. Né? Eles não são drusos, essa é uma vila drusa. Então, esses israelenses, muito provavelmente, foram os corpos que puderam ser resgatados do ataque principal. A maior parte dos corpos, considerando a dinâmica de explosão desse tipo, deve ter sido calcinada, não sobrou nem DNA. É aquilo que eu estava falando ontem, eu nem sei se eu cheguei a falar e lembrar que é importante, que eu estava falando como é que se elimina cupins no lugar de usar veneno. Só usar uma bomba. Joga a bomba, deixa a explosão dela, sabe? Bomba compra em lojinha de fogo de artifício. A explosão elimina todos os cupins sem necessidade de usar regente, que normalmente é o veneno que se usa para essas situações, né? Então, sem necessidade de usar regente, é só usar uma bomba simples. Dentro do cupim, ele explode. E aí já era. Certo? Aí já era mesmo. E ó. Agora que eu percebi, a visão que eles tinham não é essa, olhando para o vale. É essa, olhando para a colina. Então, a colina é essa aqui. Essa aqui é a colina, não aqui. Eu estava identificando mal. Agora sim eu percebi. A visão, a foto que a gente tem, mostra a cidade, colina acima. Então, a colina não é aqui. A colina é essa aqui. O que significa que a potencial base do Domo de Ferro está escondida em algum lugar por aqui. Ah, aqui, oh meu Deus, Leider. Você estava esquecendo de geografia, camarada. Está escrito base militar, exatamente do outro lado da colina, vocês estão vendo? A cidade, a colina, e aqui está escrito base militar. Ó, base militar. Só isso, não tem informação nenhuma. Uma base militar. Então, muito provavelmente aqui que estavam instaladas as instalações do Domo de Ferro que foram hackeadas. E ao pesquisar sobre isso aqui, eles descobriram que tinha uma outra unidade dentro da cidade de Masdal Shams. Pronto, viu? É só com um pouquinho de atenção que a gente consegue descobrir muita coisa. Essa Masdal Shams, vocês podem olhar no vídeo, que ela está na ladeira. Dá para ver que está na ladeira pela forma das estradas, né? É típico de estrada de ladeira. Não está uma estrada assim, tá? Ela vai cortando, igual a Serra do Rio do Rastro. Do outro lado da colina, nós achamos uma base militar, né? Sem muita informação. Não tem muita informação. Só base militar, né? Então, muito provavelmente aqui que estão as instalações do Domo de Ferro. E aí o túnel que conecta Masdal Shams com a base, provavelmente atravessa aqui. Certo? Atravessa isso aqui. E aí é um túnel horizontal que acaba num túnel vertical. O túnel vertical foi atingido pela nova arma do Hezbollah, né? O Kinj Al acertou, desviou todo mundo, fez a sua mágica, e essa é a base. Essa é a base. Uau! Ó, acabou sendo útil. Hoje eu vou até deixar mais ou menos isso aqui, porque se bem que não tem jeito de mostrar na live, né? Mas dá pra gente ter uma ideia muito boa do que aconteceu. Cara, fazer live nessa plataforma é muito interessante, entre outras coisas, por causa disso, né? A gente tem, usando o mapa, a gente consegue perceber com muita clareza uma série de coisas que sem o auxílio cartográfico a gente não perceberia. Eu, sinceramente, eu não sabia dessa base. Ninguém informou dessa base. É uma base que nem tem nome, só está escrito base militar. Então, muito provavelmente é exatamente essa base onde estava a instalação do Domo de Ferro. O que faz com que a história contada sobre o que aconteceu de verdade em Masdal Shams seja potencialmente cada vez mais verdadeira. Que os elementos de fato encaixam. Aqui está Masdal Shams, colina acima, né? Masdal Shams, colina acima. Aqui está a base militar. Então, muito provavelmente agora nós podemos ter uma ideia clara do que aconteceu. Uma ideia realmente interessante do que aconteceu. Uau!
Uau, 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 uau. Eu não estou me sentindo necessariamente muito bem, gente. Eu acho que essa semana de umidade do ar baixíssima, sem nenhuma nuvem, ela judiou de mim. Mas se eu não conseguir fazer live, eu vou me esforçar ao máximo, vou tomar banho de novo, vou fazer o possível. Até fiz um chazinho, ó. Guaco, que é para o pulmão abrir, camomila, pectorante e anis estrelado que baixa a pressão. Fiz um chá. Quer ver se eu consigo ficar melhor até a hora da live. Eu acho que eu consigo. Mas qualquer coisa eu agradeço enormemente vocês. E agora eu vou ver se eu edito esse vídeo para conseguir legendar ele, né? Nós temos aqui os problemas que nós discutimos na outra live. É que diferente do pessoal que lacra, que vira voto para Camalaés e Niterói, nós não temos nenhum financiamento. Então a gente tem que começar a publicar em inglês para ver se consegue alguma coisa. Certo? Então esse vídeo eu vou legendar. Vou gastar o resto do tempo nisso, né? Até a hora da live, legendando para postar de novo. Espero que dê certo. E de toda forma, muito obrigado a cada um de vocês. Ok? Até mais. Como é que eu desligo isso aqui? Isso, a transmissão de 52 minutos. Não tá ruim. Até mais, gente. Até a próxima. Vai dar certo. Eu vou dar conta.